Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Ecos do Marajó. Eu sou o Luiz e hoje você acompanha o episódio de número 28 do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre uma obra de ficção que atravessa alguns temas sociais de uma forma até transversais, diria. A gente conta hoje com uma convidada muito especial, Luciana Leite, juíza de direito e escritora, que teve como o seu tema Genipapo, isso mesmo. Genipapo, nome do distrito no município de Santa Cruz do Arari, foi o tema dessa obra de ficção que a gente já teve o prazer de conhecer e hoje a gente convidou a Luciana justamente para falar desse trabalho. Inicialmente, Luciana, eu gostaria que você pudesse contar um pouco sobre a sua trajetória, como você chegou até a história de Santa Cruz do Arari e o que levou a escrever sobre isso em Genipapo. Olá, ouvintes do podcast Ecos do Marajó. Olá, Luiz Barbosa. Parabéns pela sua iniciativa nesse podcast tão importante para todas as pessoas que ou vivem ou têm o seu coração na Ilha do Marajó, no arquipélago do Marajó. Meu nome é Luciana Simão de Paula Leite, eu sou juíza de direito estadual há mais de 32 anos em São Paulo. Sempre gostei de escrever desde criança, mas não via um caminho dentro da literatura, né? Não conseguia vislumbrar o exercício efetivo dessa atividade. E após muitos anos de magistratura, eu despertei para escrever um livro, um romance, ficção, inspirada em fatos reais, que me calaram muito fundo durante a pandemia, que é a questão da violência doméstica e familiar. Isso eclodiu muito forte dentro de mim, vendo a multiplicidade de notícias, o aumento da violência doméstica. Eu comecei primeiro a escrever para mim, aí eu pensei, por que não fazer um romance com orientações jurídicas em notas de rodapé para mulheres que vivem esse contexto e precisam de ajuda, precisam de orientação. Surgiu assim meu primeiro livro para nossas meninas. Quando eu pensei numa mulher brasileira, numa jovem brasileira vivendo na metrópole de São Paulo, eu pensei numa paraense, porque para mim a Amazônia representa extremamente o Brasil, a sua mistura populacional, cultura. Nós somos essa diversidade, nós somos fruto dessa diversidade. E aí eu comecei a escrever sobre a personagem Vera Lúcia, sua família, suas origens. Uma vez eu conheci o mercado Ver-o-Peso numa escala de voo, eu ia para o Maranhão, para os Lençóis Maranhenses, precisei ficar um dia em Belém, e aí eu gostei muito da energia, das sensações, do que eu vi ali, daquela diversidade humana, e eu pensei, o caminho é esse, né? Então, escrevi esse livro, publiquei, e pensei, eu quero conhecer mais sobre o Pará, eu quero conhecer o arquipélago do Marajó, né? Eu fiquei realmente curiosa para descobrir mais a respeito da região que é tão rica em termos humanos e em termos ambientais. Pesquisando, eu descobri a história de Giovanni Gallo. Fiquei encantada, me apaixonei pela história dele, achei incrível a história de Giovanni Gallo, um padre jesuíta que foi na década de 70 para a Ilha do Marajó, para Santa Cruz do Arari, e tem uma história que parece até ficcional, de tão incrível, de tão rica, de tão amorosa que foi. Comecei a pesquisar sobre isso e surgiu a ideia de Genipapo. Fui para a Ilha do Marajó, fui para a Cachoeira do Arari, conheci o museu, conheci Santa Cruz. Eu já tinha iniciado o livro, já tinha começado a escrever. Eu escrevo aos finais de semana, não é durante a semana, porque eu tenho minha atividade profissional, eu não consigo, ainda estou fazendo mestrado em Direito.
Mas eu escrevo muito rápido quando eu tenho essa inspiração. Eu li os livros do Giovanni Gallo, entrei no espírito dele, entendi os seus dilemas, fui para Santa Cruz, senti as pessoas, vi aquela realidade e escrevi Genipapo. Escrevi com muito amor, escrevi com muita vontade de fazer jus à memória de Giovanni Gallo, e escrevi com muito orgulho do Museu do Marajó que ele criou tão generosamente. Maravilha, Luciana. E como você encontrou o equilíbrio entre a ficção e a realidade histórica nesse livro? Como é que eu equilibrei a ficção com a realidade histórica? Li várias monografias de mestrandos, doutorandos, professores. Procurei pesquisar sobre a realidade do Lago Arari, do Rio Arari, da comunidade de Genipapo, da vila de Genipapo. Então, por incrível que pareça, além dos documentários, eu não encontrei nada específico como eu estava buscando sobre o universo do Giovanni Gallo, né? Pessoal, algo com aqueles relatos das suas experiências, a sua visão e a sua vontade de fazer com que o Museu do Marajó fosse um polo de educação, de conhecimento, de promoção à autoestima do homem marajoara, mas muito em especial um polo de turismo sustentável, para que a população tivesse mais opções de trabalho e de autossustento. Então foi dentro desse espírito que eu busquei equilibrar fatos reais, dolorosos, para os quais nós temos que olhar para suplantá-los, e também a leveza, porque sem a gente olhar para a natureza, para a beleza do ambiente, para o afeto, fica muito difícil você encarar tantas mazelas que, como eu disse para uma pessoa, resumem o nosso país. Não é uma realidade do Marajó, é uma realidade brasileira. É como se no Marajó nós tivéssemos um resumo, uma síntese das grandes questões humanas e econômicas que atingem a nossa população. Certo, Luciana. Agora, para finalizar, qual a mensagem ou reflexão que você gostaria de deixar para os leitores ou para os ouvintes desse podcast que leve consigo após ler o Genipapo, né? Também aproveito já para convidar a conhecer essa obra aqui de fácil acesso. Mensagem para o público: visitem o Museu do Marajó. Busquem conhecer, façam turismo na região dos Campos, vão até a Cachoeira do Arari. Quando eu fui, tive muita dificuldade com hospedagem, com transporte, porque não está inserido dentro do roteiro turístico tradicional, o que não é razoável. O Museu do Marajó foi feito com muito orgulho, com muito amor, com muito preparo, e ele precisa ser valorizado. A nossa população precisa ser valorizada. Visitem o Museu do Marajó, orgulhem-se de quem nós somos, porque é só assim que podemos crescer, todos juntos. Muito obrigada. Luciana, muito obrigado pela sua participação, por se apresentar aqui no nosso episódio, no nosso podcast, nesse bate-papo, mas também de falar, né, um pouquinho sobre essa obra, as reflexões que você quis trazer, né, que você instintivamente acaba trazendo nessa obra de ficção, que certamente colabora com esses saberes, com essas documentações dessas narrativas. Muito obrigado pela sua participação. E a você que acompanhou mais esse episódio, muito obrigado por acompanhar. Temos mais outros 27 episódios. Você pode pesquisar o nosso canal Marajoando Cultural no YouTube ou nas outras plataformas digitais. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.